Ora, vamos então estabelecer esse contacto com o nosso convidado desta noite, José Lucas. Estamos via Skype até Óbidos. José Lucas, boa noite. Boa noite. José ou Lucas, como é que prefere que o trate? É preferível Lucas, toda Lucas. A gente me conhece. Pois, muito bem. Ok. Lucas, eu quero agradecer a sua amabilidade e disponibilidade para se ter prontificado a estar em direto comigo aqui no programa, porque é assim que eu gosto de fazer rádio, em direto, não é? Porque assim temos a possibilidade, mesmo que remota, de termos gente a colocar questões, o que é, digamos, muito bom, parece-me a mim, não é? Eu pedi-lhe, antes de mais, se não lhe der muito trabalho também, não é? Que fizesse, para quem não conhece, eu sei que no meio, digamos, nos meandros do espiritismo, nas várias associações que existem a nível nacional, e mesmo o Lucas tem ido já também algumas vezes ao programa da Fátima Lopes na TVI, não é? Falar de espiritismo, um assunto que pelos vistos agora tem vindo a despertar muita atenção e muita curiosidade e, enfim, muito interesse por parte das pessoas. Mas pedi-lhe que fizesse essa breve auto-apresentação sua. Quem é, para quem não o conhece, quem é o José Lucas, afinal? Boa noite a todos, muito obrigado pela gentileza do convite. Eu sou um cidadão português, estive 32 anos na Força Aérea Portuguesa, fui militar de carreira e sou espírita desde 1982, a altura em que esta filosofia de vida me encantou. Colaboro com o Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha, colaboro também com uma associação a nível nacional, que é a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, ADEP, cuja sede é em Braga, e pronto, vou colaborando também quando me pedem, com conferências, em congressos, ou na televisão, nos vários canais ou nas rádios. Portanto, é um hobby que eu tenho, não é só um hobby, é uma maneira de viver. Não vivo do espiritismo, mas ninguém ganha dinheiro com o espiritismo, antes pelo contrário, nós pagamos para ser espíritas, e isso vai se calhar levar a outra conversa. Tenho 55 anos, moro em Óbidos, sou casado, tenho 2 filhos e faço também voluntariado na ReFood, que é uma IPSS que existe a nível nacional. Eu colaboro na ReFood nas Caldas da Rainha. Eu acho que é uma obrigação social de qualquer cidadão, que é combater o desperdício alimentar e auxiliar os mais pobres a terem uma refeição boa todos os dias. Lucas, eu ia-lhes ao pedir, se possível, que falasse um bocadinho mais próximo do seu microfone, porque de vez em quando o som, digamos, fica assim um bocadinho difícil de perceber. Não sei se é possível, se não, não sei se tem um microfone incorporado nos seus auscultadores ou se é um microfone que estará, digamos, fixo em alguns, mas se fosse possível falar um bocadinho mais perto, era capaz de não ser pior. Vou tentar. Ok, assim já está melhor. Tocou numa questão que eu acho que suscita muita curiosidade, provavelmente a muita gente. Essa questão das pessoas não ganharem dinheiro fazendo parte de uma associação espírita, contrariamente a muita gente que faz parte ou faz inicialmente parte de uma associação espírita com o intuito de mais tarde montar, enfim, um gabinete para darem consultas e dessa forma ganharem dinheiro ou levarem dinheiro, ou enfim, ou às vezes surge aquela célebre frase: as pessoas dão o que querem. Que me diz disto? O espiritismo nada tem a ver com isso. A primeira, talvez fosse bom definir o que é o espiritismo. Há muita gente equivocada, muitas pessoas que pensam que o espiritismo que é mais uma seita, que é mais uma religião, nem é mais uma religião, nem é mais uma seita. É uma filosofia de vida, é uma doutrina, um conjunto de ideias que tem uma componente experimental, tem uma componente filosófica e tem uma componente moral. Portanto, digamos que é uma doutrina filosófica de consequências morais. Como ciência de observação investiga os factos espíritas, isto é, a comunicação com o mundo espiritual, como filosofia apresenta toda uma filosofia de vida, assenta em 5 pontos, que devemos falar mais à frente, e como moral apresenta um roteiro moral para a humanidade,
assente nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, como um meio de nos espiritualizarmos mais depressa e nos aproximarmos assim de Deus. Nesse sentido, é ponto fundamental da doutrina espírita dar de graça por de graça se recebeu. Ora, se a mediunidade ou esse sexto sentido, essa capacidade de percepção extrasensorial, de captarmos o mundo espiritual, é uma faculdade que Deus nos dá. Os espíritos que se comunicam... Que Deus nos dá só quem é espírito ou quem também não é espírito? Não. Portanto, é uma faculdade que Deus dá ao ser humano e nós não temos o direito de cobrar. Porquê? Porque os espíritos que se comunicam connosco também não cobram. Aliás, os bons espíritos sempre dizem que o ser humano tem na Terra uma função social, deve ter o seu trabalho, o seu emprego, né? A sua família, pagar os seus impostos, as suas obrigações sociais e, nas horas vagas, dedicar-se gratuitamente e sem qualquer tipo de interesse à prática do espiritismo, dando de graça o que de graça se recebeu. Agora, há uma confusão que as pessoas fazem, geralmente, que é entre o médium e o espírita. E não há uma correspondência. Isto é, quando se fala quando faz lança essa, digamos, comparação entre um médium e um espírita, porque, digamos, também há, digamos, no fundo, pratica-se essa mediunidade e nos centros espíritas. Era isso que eu ia explicar. Portanto, nem todo espírita é médium, nem todo médium é espírita. Explicando melhor. O que é a mediunidade? A mediunidade é um sexto sentido. Todos nós temos 5 sentidos desenvolvidos, né? A maior parte, claro que há pessoas que não têm, os cegos de nascença. Ou seja, quando se fala em telepatia, estamos a falar em mediunidade? Não. Isso é outra área. Portanto, okay. Só continuando aqui. Telepatia, enfim, não sei se estamos a falar da mesma telepatia que é, mas quando alguém diz, estava mesmo a pensar em ti. Só continuando o raciocínio. Okay. Portanto, a mediunidade é um sexto sentido. Ora, dizer que um médium é espírita é tão disparatado, passa a expressão, como dizer que alguém que vê é espírita, alguém que ouve é espírita, alguém que tem cheiro é espírita, alguém que tem tato é espírita. É apenas mais um sentido. É uma característica orgânica que todos nós, sem exceção, na Terra temos. A grande maioria tem essa faculdade em estado latente, outros têm essa faculdade de desabrochar, e acontece muito agora numa faixa etária dos 40 anos para baixo, e há pessoas que já têm essa faculdade desenvolvida, são aquelas pessoas a quem se chamam os médiuns. A grande maioria dos médiuns não são espíritas, isto é, não conhecem a doutrina espírita, a filosofia espírita, nem a seguem. A grande maioria dos médiuns ou são ateus, ou são católicos, ou protestantes, ou budistas, porque é uma característica inerente ao ser humano. Portanto, aquela ideia que as pessoas tinham, é espírita, é médium, é espírita, não é assim. Eu posso ser espírita e não ter nenhuma mediunidade ostensiva, e posso ser espírita e ter mediunidade. Eu posso ter mediunidade ostensiva, e vemos na história da Igreja Católica grandes médiuns que a Igreja teve, e não eram espíritos, eram católicos. Mas então o que é a mediunidade, afinal? A mediunidade é a faculdade que permite ao ser humano captar o mundo extrafísico, isto é, o mundo espiritual. Aí temos o médium de vidência, o que vê os espíritos sem ser com os olhos da carne, o médium de audiência, o que ouve sem os ouvidos, portanto são características espirituais, o médium de escrita, o médium de psicografia, o médium de fala, aquele cujos espíritos comunicam através do aparelho fonador do ser humano, os médiuns de efeitos físicos, enfim, há todo um conjunto de mediunidades que as pessoas até podem encontrar a um livro muito bom quando se fala Kardec, que é o livro dos médiuns, que fala precisamente sobre isso. Quando se fala em ir a uma mulherzinha, normalmente são termos vulgarmente usados, as bruxas, os bruxos, enfim. Estamos a falar de médiuns também. Alguns podem ser médiuns, outros são charlatães e fazem-se passar por médiuns. Ou seja, as pessoas o procuram é alguém que adivinhe qualquer coisa sobre o que se possa estar a passar com elas.
Fala-se de mal de inveja. Quem é que me tem inveja? As pessoas querem saber quem é que me tem inveja. Eu estou a falar para mim. O espiritismo não serve para isso, de facto. Eu sei, mas eu só estou a tentar, digamos, transpor um pouco uma realidade que se passa, digamos, na nossa sociedade, para ver se nós desmistificamos isso, se possível, através enfim, do vosso conhecimento. O grande problema, António Gomes, é que nós ocidentais fomos mal educados do ponto de vista espiritual, e ainda somos, né? Portanto, contrariamente aos nossos irmãos do Oriente, que têm uma espiritualidade mais aprofundada, mais, digamos, mais elaborada, né? Nós no Ocidente fomos criados em volta de rituais, de hábitos, sem qualquer tipo de profundidade interior. E então, hoje nós vivemos numa sociedade do fast. É o fast food, é o fast tudo. O que é que acontece? Quando uma pessoa tem um problema de ordem espiritual, ou tem um problema que não consegue lidar com ele, procura uma resolução fast, uma resolução rápida. Então vai à mulherzinha de virtude, vai ao tarô, vai ao bruxo, vai ao cartomante, à procura da resposta para um problema que é um problema interior da pessoa. Isto é, vai procurar de fora algo que tem solução lá dentro. A pessoa paga, gasta o dinheiro, ouve aquilo que quer ouvir, porque são pessoas geralmente espertas e alguns charlatães e alguns até honestos, mas que utilizam a sua faculdade para ganhar dinheiro e para se aproveitarem da fragilidade humana, muitas vezes com dores, com a perda de um filho, disto, daquilo, daquilo. E o espiritismo está na vanguarda contra esse tipo de práticas. Aliás, nós aconselhamos às pessoas, onde levarem dinheiro ou onde disserem, olha, dá o que quiser, não vá aí, porque aí não está o espiritismo. O espiritismo caracteriza-se pela gratuitidade absoluta das suas atividades. O espírita tem a sua atividade, nas horas vagas colabora num centro espírita, que é uma associação cultural como outra qualquer, com palestras, com grupos de estudo, etc., gratuitamente, onde tem meia dúzia de sócios que pagam a renda, pagam a água e a luz, e que não aceitam nem cobram dinheiro pelos seus serviços. Onde se aceitar ou cobrar, aí não está o espiritismo, definitivamente. Muito bem, estamos a falar com José Lucas sobre espiritismo. Vamos fazer uma brevíssima pausa para os nossos habituais compromissos comerciais aqui na Rádio Santiago. Já vamos regressar. Muito bem, no programa desta noite na Rádio Santiago, Café Duplo, são 9h30, estamos a falar de espiritismo com José Lucas, que pertence a uma associação espírita, também dá palestras, de vez em quando ainda também tem sido convidado recentemente. José Lucas, mais uma vez, boa noite. Como é que tem, digamos, que tipo de, enfim, que experiência, como é que avalia esta experiência de também recentemente ter ido ao programa da Fátima Lopes na TVI? O que é que acha que está a mudar alguma coisa, mesmo algum interesse maior recentemente da comunicação social? Sim. Nós temos ido várias vezes praticamente a quase todos os 4 canais de televisão que de vez em quando nos convidam, porque é um tema de facto transversal a toda a sociedade. Independentemente das convicções filosóficas ou religiosas das pessoas, as pessoas têm uma apetência muito grande pela doutrina espírita, que, repito, não é mais uma religião, nem mais uma seita, mas é uma doutrina, um conjunto de ideias que é universal e universalista. É curioso, por exemplo, que há 20 anos atrás havia muitos problemas com a comunicação social escrita, e não só, mas principalmente com a imprensa, em que havia uma grande confusão entre o espiritismo e o mediunismo e esses médiuns comerciantes, os charlatães, etc. Graças à atividade também da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, da ADEP, cuja sede está em Braga, e é uma associação nacional, graças a essa atividade, essas confusões foram-se desfazendo e, digamos que começou a haver uma certa literacia espírita por parte dos jornalistas. E com o advento da internet,
Portanto, o mais fácil é, hoje em dia, encontrar informação correta acerca do espiritismo. Ora, o espiritismo tem essencialmente 5 pontos básicos, que é a existência de Deus, aquilo que nós convencionamos chamar Deus, não o Deus antropomórfico que nos habituaram, o velhinho de barbas, não é isso. Deus, a imortalidade do espírito, prova-nos que somos imortais, através de quê? Da comunicabilidade dos espíritos, através dos médiuns. Fala-nos ainda da reencarnação e da pluralidade dos mundos habitados. Isto é, estes são os 5 pontos básicos da doutrina espírita. E vemos que, portanto, o nosso objetivo qual é? O nosso objetivo é divulgar o espiritismo para quê? Não para arranjar adeptos, fazer proselitismo, não. Para que as pessoas tenham consciência que a vida continua, que a imortalidade é uma realidade, a reencarnação é uma realidade, hoje com provas científicas, para que assim também as pessoas modifiquem a sua maneira de ser, de agir na sociedade e se pacifica a sociedade, pacificando o cidadão, né? Tornando mais espiritualizado, independentemente da sua convicção religiosa. Há bocadinho, ainda numa conversa prévia, quando falávamos relativamente à sua, enfim, a algumas recentes participações na televisão, no programa da Fátima Lopes, deixou cair uma frase do género que há muitos pais que atualmente não sabem bem lidar com os filhos que vêm, digamos, com uma mediunidade mais avançada, enfim, mais, eu vou chamar-lhe avançada. Sim. Quer explicar-nos um pouco melhor essa ideia? Isso é uma situação muito preocupante hoje em dia, porque, por exemplo, imagino que é um pai de repente, que não conhece o espiritismo e que de repente um filho com 10 anos, com 6, 7, com 12, 15, diz assim: olha, eu vi ali um vulto, eu vi ali uma pessoa, e o pai e a mãe não vêm, diz assim: tu estás maluco, olha, eu ouvi alguém chamar por mim, e que têm todo um conjunto de experiências espirituais que os pais não estão a ver. Então, o que é que acontece? Geralmente os pais pegam os filhos e levam-nos aos psicólogos e aos psiquiatras. Ora, se eles tiverem a sorte de encontrar um psicólogo ou um psiquiatra que seja, seguidor da psicologia transpessoal, que é aquela psicologia que acredita que o homem não é um amontoado de células, mas é um ser espiritual temporariamente com um corpo de carne, aí vai ter sorte, né? Porque esse psicólogo ou psiquiatra vai entender que o filho não tem um problema de saúde, né? Está a passar por uma emergência espiritual, isto é, a sua espiritualidade está a emergir, está a vir ao de cima. Agora, se for um psiquiatra, por exemplo, que seja ateu ou que não conheça o espiritismo, essa pessoa vem de lá carregada de medicamentos antipsicóticos e aí fica mesmo doente, né? Aliás, o próprio DSM-4, que é a Bíblia da Psiquiatria, já prevê e recomenda que os médicos não considerem como patologia quando o paciente revela que esse tipo de acontecimentos, porque pode fazer parte de uma cultura ou de uma realidade que ainda não é desconhecida. Digamos que é uma assunção antropológica da mediunidade por parte da moderna psiquiatria, o que já é um avanço. Agora, veja bem, António Gomes, por exemplo, felizmente nós temos em Portugal já muitos médicos espíritas. Aliás, amanhã em Vila Nova de Gaia, no auditório do Parque Biológico de Gaia, vai haver um evento organizado pela Associação de Médicos Espíritas do Norte, a AMNorte. Quem quiser inscrever-se agora, provavelmente ainda deve haver lugares. Portanto, temos várias associações de médicos espíritas em todo o país. No entanto, há uma carência ainda grande de psiquiatras espíritas. Nós conhecemos uma psiquiatra espírita em Lisboa, conhecemos outra no Porto, conhecemos um outro psiquiatra na Maia que não é espírita, mas conhece espiritismo, e vamos canalizando as pessoas que necessitam, que querem ter a certeza que não são malucas, para esses profissionais de saúde. Agora, é muito... O que é que acontece? Geralmente as pessoas, depois de andarem pelos bruxos todos, pelos médicos todos, vão ter um centro espírita.
E quando as pessoas lhe dizem, não, o seu filho não tem nenhum problema, isso é uma faculdade natural, tem de aprender a lidar com ela, né? É um alívio muito grande. Por isso nós aconselhamos aos pais e aos adultos também, que possam passar por estas experiências, quando tiverem algum tipo de percepção, não recorram a médiuns que ganhem dinheiro, que tenham consultórios. Os espíritas não dão consultas, não resolvem os problemas, não põem anúncios nos jornais a dizer que resolvem tudo mais alguma coisa. São associações culturais perfeitamente integradas na sociedade, não cobram nem aceitam dinheiro, estão ali para ajudar o próximo gratuitamente e desinteressadamente. Mas porquê? Porque também já fizeram isso connosco. Nós já fomos necessitados, já tivemos alguém que nos deu a mão, né, e que às vezes se calhar nos impediu de irmos parar a um hospital psiquiátrico ou de andarmos por aí a falar como, e que hoje sentimos na obrigação moral de ajudar as pessoas que têm essas características a ultrapassá-las em apoio, sem substituir obviamente a parte médica, que é complementar. Quando, ainda na questão das crianças, acha que atualmente existe esse jargão, esse chavão de dizer que as crianças são, digamos, são hiperativas, não é? Parece-me que o termo é mais ou menos esse. Creio que poderá haver alguma associação entre esta hiperatividade de uma criança e essa, enfim, mediunidade que nos falou há bocadinho? Eu penso que não. Eu penso que isto são modas. Graças a Deus, eu tenho 55 anos, graças a Deus que no meu tempo não havia Ritalina, nem havia estas coisas todas, porque senão eu tinha sido dopado por droga, né? Porque eu era hiperativo, quer dizer, de acordo com... Era muito traquina, era mal comportado sem ser mal educado, porque era muito mexido. Pronto, na escola e tal, e apanhei, e tive, em vez de tomar Ritalina ou tomar aquela outro tipo de drogas, a minha Ritalina era uma régua com 5 furinhos de madeira, que a professora tinha a gentileza de me dar em doses não homeopáticas, mas bem aprofundadas. Aqueles anos era de facto assim, não é? Eu também apanhei umas reguadasitas e umas canadas, não é? E confesso que não estou nada como se diz em bom português, não é? Só se perdem as canas no chão, não é? Não estou nada marcado com isso, traumatizado, digamos assim. Portanto, eu penso que passámos do 8 para o 80. Obviamente não estou a fazer a apologia desses tempos, felizmente ultrapassados, mas passámos do 8 para o 80. E hoje em dia há grandes interesses na indústria farmacêutica. Há muitas doenças que são inventadas, e eu aconselho sinceramente que os pais procurem psicólogos, de preferência psicólogos que sejam espíritas, que os orientem. Sim, vão lá ver ao Lucas, um psicólogo normalmente não faz esse tipo de anúncio. Eu sou psicólogo, digamos uma tabuleta, sou psicólogo e também sou espírita, normalmente isso não se vê, eu pelo menos nunca vi. Sim, mas quando as pessoas vão a um centro espírita e pedem ajuda, orientação, nós geralmente dizemos, olha, vá a um psicólogo que seja espírita. E então, quando as pessoas nos perguntam, conhece algum, nós conhecemos vários, damos vários contactos, para não induzir as pessoas a pensarem que nós temos algum tipo de interesse. Não, o interesse é do próprio pessoa, né? Em ter um profissional que o possa ajudar, né? Portanto, eu penso que a hiperatividade pode eventualmente existir, mas é uma característica do ser humano. As crianças são traquinas. São imperativas por natureza, não é? Não necessariamente imperativas, são mexidas, têm muita energia. Claro, imperativas, isso é uma questão semântica, lá, não é? O grande problema é que antigamente, e não estou a fazer a apologia dos tempos antigamente. Antigamente as mães estavam em casa e tomavam conta dos filhos. Hoje em dia as mães trabalham, e ainda bem, para muitos, porque têm uma melhor qualidade de vida, ou um melhor nível de vida, aliás, trabalham e não têm tempo aos filhos, nem as mães nem os pais. Então claro, as crianças estão retidas. Eu brincava na rua, no meio da estrada, né? Pronto, com alguns perigos, mas brincava em segurança. Hoje em dia não, as crianças estão fechadas num apartamento, num quarto com uma data de jogos. Claro, tem muita atividade.
Agora, não podemos confundir uma coisa com outra. Muito bem, estamos a falar com o José Lucas sobre o espiritismo. Vamos fazer a segunda pausa, como é hábito nesta nossa primeira hora. Já regressamos à conversa aqui no programa Café Duplo. Ora, uma das questões, enfim, eu diria principais, se quisermos, não é? Ou de forma diária que vocês lidam lá nas várias associações, é com a questão da morte, não é? Vocês lidam com a morte todos os dias, falam disto como quem fala, digamos, é um tema absolutamente banal, não é? Falar da morte das pessoas que morrem. Digamos, A morte morreu, não sei se sabe. Pois, eu também a morte morreu em 1857 com o aparecimento do Espiritismo. O Espiritismo matou a morte. Mas o que eu queria tentar levar aqui, digamos, conduzir a conversa para aqui, porque é para o facto das pessoas, normalmente quando morre algum familiar, não é? As coisas mudam significativamente na vida das pessoas que lhe eram mais próximas, não é? Algumas pessoas ficam, inclusivamente, digamos, alteram o sono, alteram, enfim... quer dizer, não sabem lidar bem com ultrapassar, enfim, a questão. Como é que normalmente, digamos, essas questões são abordadas? Que tipo de aconselhamento? O que é que vocês normalmente costumam fazer quando as pessoas vos procuram para este tipo de situações? Com muita naturalidade. Nós explicamos às pessoas a ideia espírita, portanto, os princípios da doutrina espírita, a filosofia espírita. Aconselhamos as pessoas a ler, a estudar, a participarem das nossas atividades para entenderem. Porque o espiritismo não é uma coisa em que se creia, não é uma crença, não. É uma ciência filosófica de consequências morais. A gente experimenta, pesquisa, retém uma filosofia e essa vivência faz com que nós alteremos a nossa postura moral perante a vida e perante a sociedade. Uma das coisas, António Gomes, que eu acho muita piada, é que a grande maioria das pessoas dizem assim: pois isso é tudo muito bonito, mas nunca ninguém veio de lá para tentar comigo. Exatamente, essa é uma frase que se ouve efetivamente com muita frequência, não é? E é a maior falácia que pode haver à face da Terra. Porque quem diz isso, obviamente não sabe o que está a dizer por desconhecimento, não é? Mas é um jargão popular. Não, mas vamos lá ver, é um facto, não é? Aquela pessoa, o corpo daquela pessoa nunca mais ninguém vê, não é? Mas atenção, não é o corpo, nós estamos a falar da pessoa. Pois, mas e sim, eu já percebi isso, mas digamos, nas várias associações espíritas, da forma como vocês encaram o problema é assim, há uma divisão, digamos, bem definida daquilo que é corpo e daquilo que é espírito ou alma, não é? E aquilo que as pessoas querem dizer, aquilo que me parece que as pessoas dizem, nunca ninguém cá vem, é que de facto, é que quando se fala de A, B, C, de fulano ou cicrano que, digamos, morreu, efetivamente aquele corpo daquela pessoa nunca mais cá vem. O corpo carnal não, mas já houve materializações de espíritos, várias experiências que não são muito comuns, obviamente, porque exigem condições especiais, né? Mas eu vou-lhe falar, por exemplo, sobre provas da imortalidade do espírito. Quando nós dizemos que o espiritismo matou a morte, Allan Kardec, que era um sábio francês em meados do século XIX, pesquisou esta área com muito ceticismo e comprovou que a vida continuava para além da morte, através das suas pesquisas. Essas pesquisas foram replicadas várias vezes para tentar provar que era uma fraude. E foi provado precisamente o contrário, inclusive pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que é mais conceituada a nível mundial, a Society for Psychical Research, SPR. Entre 93 e 98, em Inglaterra, essa SPR fez pesquisas científicas com 4 médiuns ingleses que não são espíritas, que é a experiência de Skoll, onde já com equipamentos mais recentes, equipamentos infravermelhos, etc., eles comprovaram os fenómenos espíritas e sem qualquer dúvida, sem qualquer margem para dúvida. Então, que tipo de provas da imortalidade do espírito nós temos? Muito sucintamente, temos as experiências de quase morte, podemos calculizar uma a uma, temos as visões no leito de morte, temos as experiências fora do corpo, chamada saída do corpo ou desdobramento astral, e temos os casos sugestivos de reencarnação, por exemplo, os meninos prodígio, crianças que se lembram de vidas passadas, a regressão de memória e as comunicações espíritas. E temos ainda
há comunicações através de médios e também comunicações através de aparelhos eletrónicos, que começaram a acontecer desde os anos 60. Portanto, todo este conjunto de situações provam inequivocamente que a vida continua para além da morte. Mas vamos lá ver. Eu, por acaso, até estou aqui na página da Wikipédia, não é? Na página, digamos, do Espiritismo, não é? E há aqui uma parte do método científico e ciência espírita em que, vou abreviar, não é? Mas, através do método científico, a existência de espíritos não se encontra estabelecida, tão pouco provada. A questão aqui é que, assim, em termos de prova científica... Isso não é verdade. Mas é o que está escrito na Wikipédia. Mas a Wikipédia vale o que vale, porque claro, cada um mete lá o que quiser. Nós, para conhecermos os... Mas Lucas, concordará comigo que há princípios, enfim, e há provas científicas. Eu não estou a falar só do espiritismo, atenção. Estou a falar quando se diz assim, pá, está provado cientificamente. Esta prova científica... digamos, não é universalmente aceito por toda a gente, vá lá. Isso é diferente. Ok. Mas repara... Era aí que eu queria chegar. António Gomes, nem tudo o que pode ser provado é obrigatoriamente verdadeiro. Mas também nem tudo o que é verdadeiro pode ser definitivamente provado. O Pasteur foi ridicularizado quando ele dizia aos médicos: têm de lavar as mãos por causa dos micróbios. Isso não existe. O quê? Nós lavarmos as mãos? Nós não somos porcos, nós somos médicos, não é? Portanto, depois descobriram-se os micróbios, descobriram-se as galáxias, a lei da gravidade, etc. Repara uma coisa, para as pessoas entenderem porque é que nós dizemos que o espiritismo é uma ciência de observação. É uma ciência porque utiliza o método científico. Qual é o método científico? O método indutivo, portanto, o método experimental, que se mantém inalterado desde essa época, é o mesmo, né? Portanto, os pressupostos são o mesmo. E também utiliza o método dedutivo, mas essencialmente o indutivo. Analisam-se os factos, mas nós vamos pesquisar as possíveis causas, vamos repetir a experiência e vamos chegar a conclusões, a leis, né? Neste caso, o espiritismo chega às leis que regem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Agora, os supostos estudiosos que nunca estudaram o espiritismo e que são ateus por convicção, porque são materialistas por convicção, quando o materialismo hoje em dia está completamente ultrapassado, foi morto pela física quântica, né? Hoje quem diz que é materialista está desatualizado, cientificamente falando. Essas pessoas, o que é que, quando dizem isso porquê? Porque não entendem as coisas de outro ponto de vista. Vejamos, vamos fazer uma comparação entre a ciência. Repare, se imaginemos que eu tenho um amigo, o Joaquim, e que alguém que seja cético me diga assim: ok, vamos evocar o Joaquim e falar com ele 100 vezes para comprovar isso. Ora, isso não é possível. Não é possível porquê? Porque estamos a falar com seres humanos, com consciências, estão tão vivas como nós, aliás, mais vivos do que nós no mundo espiritual. Só mudaram de roupagem, deixaram de ter uma roupagem pesada de carne para ter uma outra, um corpo espiritual energético. Agora, mas pela repetição dos factos, há todo um conjunto, todas as semanas, em todos os centros espíritas, nessas reuniões, né, há manifestações de espíritos, há pessoas que dão os seus nomes, identificam-se, dão as moradas, alguns números de telefone, os nomes familiares, etc. Há toda uma pesquisa que é feita e que está a ser feita e que já era feita no tempo de Salazar, mas devemos falar nisso mais à frente, e que comprovam a imortalidade do espírito. Agora, temos de fazer uma analogia do espiritismo com a astronomia. Repare, com a astronomia? Sim. Portanto, a astronomia é a ciência que estuda o cosmos, certo? Mas tem um meio para utilizar, para pesquisar o cosmos, que são os telescópios, né? Tem telescópios mais potentes do que outros. Agora, ninguém hoje em dia duvida que a astronomia é uma ciência. No entanto, se passar o cometa, o Swift Tuttle ou outro qualquer, que passa de 72 anos em 72 anos, ninguém vai conseguir, depois de observar o cometa a passar, pegar nele e pô-lo a passar para o estudar melhor. Vai ter de esperar por uma lei da natureza para que daqui a 72 anos volte a estudá-lo. No entanto, ninguém duvida daquela realidade.
Ora, o espiritismo é uma ciência de observação que tem determinadas regras naturais, tal como a astronomia, que o homem não controla como em laboratório, como a física e a química, né? Temos de nos sujeitar a essas leis da natureza. No entanto, tem credibilidade. O nosso telescópio qual é? É precisamente a mediunidade, né, que as pessoas têm, em que umas é mais potente do que outras, uma é mais esclarecida do que outras, mas no conjunto, portanto, nessa universalidade de conceitos, traz uma credibilidade e traz uma informação que não há como duvidar. Repara, em 2002 teve em Portugal o mais notável psiquiatra americano, o Dr. Ian Stevenson, e ele dedicou 40 anos da sua vida a estudar crianças que se lembravam de vidas anteriores. Ele não era espírita, nunca foi, penso que nunca conheceu o espiritismo, nunca estudou o espiritismo. Foi considerado o maior cientista que pesquisou a reencarnação em todo o mundo. Ele compilou 3.000 casos de crianças que se lembravam de vidas passadas. Apresentou-os na Casa do Médico no Porto, no simpósio da Fundação Bial, simpósio Aquém Além do Cérebro, que foi organizado pela Fundação Bial, do Dr. Luís Cortella, que era o CEO da altura, e agora é CEO não executivo. E ele dizia, deu uma entrevista à Notícias Magazine nessa altura, em 2002, onde ele dizia: hoje em dia a reencarnação é um facto científico comprovado, e que o que mais o incomodava era a indiferença de alguma classe de cientistas perante a maior descoberta depois da Revolução Industrial. Portanto, estamos todos a caminhar para a descoberta mas Lucas, convida, quando uma pessoa diz que vê, por exemplo, alguma coisa, e eu até aceito que ela possa ver, não é? Eu não vejo. Daí que a pessoa não me possa provar que está a ver alguma coisa. Quer dizer, eu não sei se estou a tentar transmitir a ideia. Sim, mas repara, a mediunidade não é uma crença. Não, mas eu não estou. Mas mesmo que eu aceite e acredite que a pessoa está a ver, a pessoa está a dizer, eu vejo para o plano espiritual, como normalmente é dito, digamos, nas associações espíritas. Eu estou a ver, ou qualquer coisa do género. Eu até posso aceitar e acreditar que ela está a ver, mas eu não vejo. Aí a prova, parece-me a mim que a prova aqui está difícil de fazer neste exemplo. Não necessariamente. Não. A doutrina espírita tem de ser estudada. As pessoas não podem. Eu acredito. Não, eu não acredito no espiritismo. Eu sei que é, ou eu não sei. Não é uma coisa em que se creia, é uma coisa que se estuda. É como a física, é como a química, é como a filosofia, é como a psicologia, tem de se estudar, né? Agora, nos centros espíritas é o que se faz, estuda-se. Por exemplo, se nós formos ao site na internet da ADEP, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, tem lá um curso básico de espiritismo online, gratuito, para as pessoas fazerem, para estudarem com bibliografia, quer na parte científica, na parte filosófica, na parte moral, né? Portanto, Lucas, nós temos cerca de 1 minuto para eu terminar esta hora. Vamos ter que ficar por aqui. Terminar a sua pergunta muito rapidamente. Quando alguém diz que vê isto, aquilo, aquilo, tem de o provar, né? Ok, como é que se chama esse espírito? Olha, é o fulano tal. E onde é que ele morava tal? Então nós vamos registrar, vamos pesquisar, né? E vamos ver se bate a bota com o perdigão. Eu prometo que voltamos a esta questão logo no início da segunda parte. Temos que ficar por aqui. Nós vamos então proceder à habitual pausa para as notícias das 10 horas e respectivo bloco comercial. Estamos a falar com José Lucas sobre espiritismo. Vamos regressar ao tema logo após então à segunda parte do programa. José Lucas, então estamos mais uma vez em direto no programa. Estávamos a falar aqui, não sei se quer concluir entretanto algum raciocínio que estávamos a fechar há cerca de 10 minutos atrás. Sim, estávamos a falar da mediunidade como uma ferramenta de pesquisa e de prova da imortalidade do espírito. Quando nós falamos nisso, não falamos em acreditar no médium, não, falamos em pesquisar, né?
o que o médium diz e o que o médium capta, né? O espiritismo está na vanguarda contra o charlatanismo. Eu recordo-me de um caso de uma senhora que era cabeleireira, penso que agora já está reformada, ali de Valongo, e essa senhora não sabia sequer o que era o espiritismo. Ela tinha mediunidade de vidência, e então andava num médico, tinha uma mediunidade muito ostensiva. Foi um caso pesquisado pela ADEP, a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Portugal, e ela tinha... ia ao médico frequentemente buscar comprimidos calmantes, né, porque ela via pessoas que mais ninguém via e achava que estava maluco. Então, um dia foi ao médico para aviar uma nova receita, ainda tinha de ir fazer uns penteados à tarde, tinha um casamento, e quando chegou à sala estava muito aflita e a recepcionista disse: mas o que é que se passa? Eu estou com pouco tempo. Mas a senhora já a seguir, então, e estas senhoras estão aqui? Não, mas não está aqui mais ninguém. Não, estão aqui 4 senhoras sentadas. Eram 4 espíritos que estavam lá no consultório. E a empregada pensou assim: bem, ela está mesmo tudinho todo. E, entretanto, ela entrou em primeiro lugar, né? E ela disse ao médico: olha, Sr. doutor, aconteceu isto assim, eu estou cada vez pior, está a ver? O médico abriu a porta e disse: sabe que não está ninguém lá fora. Pois, mas eu estou a ver 4 pessoas sentadas, naquela cadeira, aquela capa. Lá fizeram a consulta e, entretanto, ela começou a ver um homem por trás do médico. Começou a escrever: olha, já viu, para ver esta minha maluquice, agora estou a ver aqui um senhor, assim, foi descrevendo os pormenores, a cor do fato, pormenores faciais, etc. E o médico foi empalidecendo. E depois foi-lhe perguntando: então, mas como é que é? E tal, e o que é que vê mais, etc. E ela está com as mãos nos bolsos do paletó, né, como se chama o paletó, daquele que se usa por baixo do casaco. O paletó é um termo brasileiro. Não faço ideia, não uso casacos, mas... os casacos com... Está-me a faltar agora o termo também. Não faz mal, qualquer coisa. Portanto, com uma peça interior mais fina, e onde tinha as mãos ali metidas e veja as mãos. E ele, sabe, o senhor está a tirar agora as mãos, e faltavam 2 dedos. De que mão? Da mão esquerda, salvo erro, direito, não tenho certeza. E o médico disse: olha, se quiser eu dou-lhe a receita, mas a partir deste momento eu não tenho dúvidas nenhumas que a senhora, não sei explicar, mas a senhora não tem nenhuma doença, não é maluca, não tem nada. Porque a senhora acaba de me descrever ao pormenor o meu pai, que faleceu há 6 meses, e que há uns 2 anos teve um acidente e ficou sem esses 2 dedos que a senhora referiu. E este era o tipo de roupa que ele usava, eram as características que ele tinha, etc. Portanto, quando nós falamos de alguém que tem faculdade de ver e captar o mundo espiritual, não é uma mera crença, só porque alguém diz. Sim, mas como sim, mas vamos lá ver, Lucas, como virá. Isso foi algo passado entre 2 pessoas, depois é contado por uma pessoa, quer dizer, ninguém estava ali a observar. Não, isso é pesquisado, é pesquisado a pessoa, é pesquisado o médico. Repare... Sim, mas já ao contar, mas repare, você está-me a fazer esse relato, mas isso não é, digamos, isso não representa uma prova para ninguém, não é? Representa uma prova na medida em que, se o António Gomes for pesquisar no terreno, encontra dezenas de casos destes e consegue encontrar um padrão estatístico que é repetível ao longo do... Repare, os próprios miúdos na escola, sem saberem nada de espiritismo, fazem aquele famoso jogo do copo, que não deviam fazer, que é perigoso. Sim. E de facto o copo mexe-se e fala e dá respostas. Há tempos tive a oportunidade de entrevistar, meio de anos atrás, um físico russo, o Dr. Konstantin Korotkov, Konstantin com K, Korotkov com K, também encontro na internet, que era um professor de física da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, um cientista, e onde ele, pelas pesquisas que fez, ele comprova que a vida continua para além da morte, baseado nos estudos, ele não é espírita, nos estudos que Allan Kardec fez, pesquisas que ele fez com médiuns xamãs na Sibéria. Todas estas, por exemplo, mensagens recebidas em línguas desconhecidas, que o médium não sabe, mensagens cruzadas em que um médium recebe uma mensagem e uma parte e outra recebe outra parte,
mensagens escritas, ao contrário, especulares, que só podem ser lidas com o auxílio de um espelho. Moldes em parafina espíritos se materializam temporariamente. Enfim, há todo um conjunto de factos que vêm acontecendo desde que o homem é homem e que foram pesquisados apenas a partir de 1857, quando Allan Kardec se dedicou a pesquisar isso, né? que não há como negar isso. Agora, para encontrar é preciso pesquisar. Né? Procura e encontrarás, como está escrito na Bíblia, não é? Não, isto tem a ver com ciência. Repare, se o António Gomes me perguntar, olha, você acredita na última descoberta da biologia molecular? Eu não faço a mínima ideia qual foi, mas ela existe. Portanto, agora eu tenho de ir pesquisar. Imagina que descobriram um peixe que vive, sei lá, a 3 km de profundidade e que existe, sei lá, 200 graus de temperatura no fundo do mar, por hipótese. Não faço a mínima ideia se há ou não. Eu não posso negar a priori, eu tenho de ir investigar. Então, foi isso que os cientistas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, nomeadamente o Dr. David Fontana, um famoso psicólogo da Universidade de Liverpool, que foi presidente da ESPR, era professor convidado da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve. O Dr. David Fontana, que não era espírita, né? Ele pesquisou esses casos em Seoul, no nordeste de Inglaterra, né? Desde 1997 e 98, durante 2 anos. Ele e mais 2 cientistas da ESPR. Foram os cientistas convidados, residentes, para além de muitos outros esporádicos que iam lá. Então, há todo um conjunto de pesquisas hoje em dia que só não sabe quem não quer, só não investiga quem não quer. Nós temos casos até à exaustão, claro. Ficaríamos aqui a noite inteira. Claro que ficávamos. Mas vamos lá ver, também há uma célebre frase que diz que uma mentira 1000 vezes repetida torna-se verdade, não é? Bem, mas repara uma coisa. Atenção, e o senhor sabe disso. Sim, eu tenho pessoas na família que fazem parte de uma associação espírita. Uma coisa são os factos. Né? Factos, por exemplo, eu estou aqui a falar consigo via Skype, isto é um facto, não é uma crença. Outra coisa é eu, no fim desta entrevista, ir dizer a alguém que estive a falar com um extraterrestre via Skype. Portanto, né? E acredita quem quiser e só quem quiser. Né? A doutrina espírita, a ideia da filosofia espírita é baseada em factos pesquisáveis até à exaustão. Aliás, Allan Kardec tem uma frase que eu acho deliciosa. Ele dizia que a ciência espírita marcha ao lado da ciência oficial, mas não se detém onde a ciência oficial se detém, porque a ciência oficial dedica-se apenas a estudar a matéria, pelo menos para já. Vai mais além, estuda as relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo e fica à espera que a ciência oficial comprove ou não. E no dia em que a ciência oficial comprovar que um único postulado do espiritismo está errado, nós abandoná-lo-emos para seguir a ciência oficial. Até hoje ainda isso não aconteceu, antes pelo contrário. Por exemplo, repare que os próprios livros de um dos maiores médiuns, o maior médium do século XX, um dos maiores médiuns da humanidade, Francisco Cândido Xavier, que era uma pessoa que tinha o equivalente à nossa 4ª classe, ele recebeu na década de 40 e na década de 50, ditado por um espírito médico que tinha o pseudónimo de André Luiz, e esses livros estão agora a ser pesquisados e foram comprovadas aquelas informações, pelo menos num deles, por cientistas nos Estados Unidos da América, nas universidades. Portanto, é uma informação recebida por um médium que é ignorante completamente no assunto. Temos mensagens que esse médium recebeu sobre a atmosfera de Marte, sobre determinadas coisas que na altura foram completamente ridicularizadas em 1927 e 1932 e que hoje, este ano, em 2017, a NASA comprovou que aquilo de facto existe. Então, não podemos ficar só pelo que ouvimos. Aliás, eu costumo dizer uma coisa: não acreditem no que os espíritas dizem. Ouçam,
meditem e Ponham à prova, sigam apenas aquilo que a vossa razão sancionar. Claro. Mas pesquisem, porque o Espiritismo está muito bem estruturado nos livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas, que é uma obra de filosofia fabulosa. O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um Evangelho novo, são passagens extratos do Novo Testamento explicados numa linguagem atual. Portanto, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Essa é a essência da doutrina espírita. E o convite que nós deixamos às pessoas é que leiam, pesquisem e façam a vossa análise. O espírito é um livre pensador, não é alguém que tem um chefe. Nós não temos chefes, não temos hierarquias, rituais, paramentos, né? Não há um nacional carneirismo como nós estamos habituados. Lucas, eu gostaria de regressar um pouco ainda à questão de quando morre um familiar, não é? Sim. E as pessoas ficam perturbadas e não conseguem muito ultrapassar essa situação. Volta e meia fala-se que poderá ser, digamos, o espírito, a alma, enfim, desse mesmo familiar que poderá involuntariamente andar a perturbar a pessoa. Como é que vê, ou como é que nos pode explicar melhor um pouco esta situação? Isso pode eventualmente acontecer devido àquilo que nós falámos no início, por desconhecimento, por má educação religiosa e espiritual que nós tivemos. Em Portugal e na Europa nós somos geralmente, maioritariamente católicos. O que é que nós aprendemos? Quando morremos vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. A grande maioria de nós já fez uma... E isso não está certo? Não, de maneira nenhuma. De acordo com o Espiritismo, não. A grande maioria de nós já fez patifarias, né? Portanto, poucos iriam para o céu. Alguns teriam medo de ir mesmo para o inferno, nomeadamente os nossos políticos, tanto nos roubam, né? Em todos os países do planeta. Okay. E aqueles que andam ali no meio, que é o nosso caso, se calhar estávamos ali com receio de ir para o purgatório. O que é que acontece? Quando as pessoas morrem, morrer é tão simples, tão fácil. Quando se morre bem, porque quando se morre mal não é fácil, nomeadamente pelo suicídio. Mas quando é uma morte natural, a morte é tão suave que as pessoas veem-se com o seu corpo espiritual e não sabem que estão mortas. Elas sentem-se vivas porque estão vivas. Não têm o corpo de carne, têm um corpo espiritual que é igual ao mesmo molde, o mesmo modelo, a mesma forma do corpo carnal. Aliás, por ter a mesma forma é que os médiuns videntes dizem assim: eu vi o espírito do Sr. João Pinto, da Dona Antónia, com esta característica, aquela cor, e os identificam. Então, o que é que acontece? Imagine, o António Gomes morria, não sabia que tinha morrido, né? Continua a sua vida na sua casa. E depois fica muito perturbado porque fala com a mulher e a mulher não lhe liga. Quando diz a pessoa continua a fazer a sua vida, está a falar, digamos, perfeitamente normal. Mas está a falar na pessoa sem esse corpo, sem o corpo. Sim, sem o corpo de carne. Portanto, nós somos um ser, vá lá, trino. Somos uma inteligência, um espírito, né? Temos um corpo espiritual que nos acompanha sempre. E quando estamos no corpo de carne, quando estamos num planeta, temos um corpo que tem corpo com esse planeta. Na Terra, o corpo é corpo de carne, noutros planetas será de outro estado da matéria, de uma forma energética, noutro estado de energia diferente do nosso. Agora, quando a pessoa morre, muitas vezes ela fica perto de casa, fica agarrada aos seus bens, fica agarrada à sua família, não sabe o que aconteceu e fica até perturbada porque fala com os familiares, eles não lhe respondem, ele pensa que os familiares estão zangados, sentam-se à mesa, não lhe dão de comer. Portanto, não tem essa noção. Muitas vezes eles são trazidos por aquilo que os católicos chamam os anjos da guarda, nós chamamos os guias espirituais, que são seres bons, que têm a missão de nos ajudar no nosso caminho espiritual ao longo da vida. Eles são encaminhados e nessas sessões espíritas, nos centros espíritas, são esclarecidos da sua nova situação. Então aí eles aceitam ser levados para um novo plano espiritual, começar uma nova vida, não é? Mas no entanto dá-se esse, digamos, incómodo ou incomodar a pessoa, digamos, mesmo que de forma involuntária? Pode acontecer, mas não acontece tanto como se diz, né? Muitas vezes nós temos companhias espirituais menos abonatórias ou menos recomendáveis derivados dos nossos vícios, né? Por exemplo,
Se eu sou viciado no álcool, no tabaco, em drogas, em sexo, qualquer coisa, eu vou sintonizar com pessoas que estão fora do corpo de carne, pelo fenómeno natural da morte, e andando aí, e que são viciadas nisso. E então elas acompanham, há uma afinidade mental, não é? E aí temos um caso de interferência espiritual, de obsessão espiritual. A pessoa começa a não se sentir bem, e é quando ela vai pedir ajuda a um centro espírita. E aí há uma recomendação, que é a pessoa melhorar-se interiormente para desfazer essa ligação mental com essas pessoas. Aliás, tal e qual como acontece aqui na Terra, a vida no mundo espiritual é uma duplicata da vida na Terra. E os espíritos dizem-nos que a vida na Terra é uma duplicata inferior da organização no mundo espiritual. E é curioso que já Jesus de Nazaré dizia isso, quando ele dizia: na casa do meu pai há muitas moradas. Isto é, há muitos locais para onde viver. E nós vemos isso, interpretamos isso como os vários planetas, pelo universo infinito, mas também pelos vários níveis vibratórios em que nos podemos encontrar no mundo espiritual. Então, segundo o Espiritismo, há vida noutros planetas, há extraterrestres, é aquilo que vulgarmente se chama de extraterrestres? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, eles dizem que, de um modo geral, há vida em todos os planetas. Aliás, há um cientista, que eu não tenho a certeza se foi o Einstein ou não, que dizia que seria um grande desperdício de matéria e de energia, né, se só houvesse vida no planeta Terra. Né? Porque há milhões e milhões de planetas, de galáxias. A grande maioria nem os vemos sequer. Sabemos que eles existem, alguns sabemos que eles existem pelo telescópio Hubble e outros. Portanto, não faz sentido nenhum que, aliás, o próprio Carl Sagan era ateu, não acreditava em Deus, e foi o cientista que mais perto teve de Deus. Carl Sagan disse que, estatisticamente, do ponto de vista estatístico matemático, só na nossa galáxia, na Via Láctea, que havia a probabilidade de se encontrarem planetas com a Terra em número de cerca de 60 mil planetas na nossa galáxia. A nossa galáxia é uma areia no deserto, é um bairro de lata de todo um conjunto de galáxias que por aí andam. Então, temos muito para estudar no plano filosófico, no plano científico e no plano moral. Mas o importante, António Gomes, para nós espíritos, o importante é divulgar a imortalidade, divulgar a reencarnação e a lei de causa e efeito. Isto é, nós amanhã vamos ser, e ainda hoje, vamos colher o que semearmos. Quem semeia couves não colhe bananas, colhe couves. Se nós semearmos o bem na nossa vida, vamos colher o bem. Se semearmos o mal, vamos colher o mal. Isto é, nós somos os arquitetos do nosso futuro, nesta vida e na próxima reencarnação. Muito bem. Nós falávamos há bocadinho, estávamos no intervalo, sobre a questão do desaparecimento de crianças, em que há uns anos alguém colocou esta pergunta, enfim, para uma pessoa que pertencia a uma associação espírita, não é? Se era possível, por exemplo, na altura falou-se muito desse célebre caso do desaparecimento da Maddie, aquela filha de pais ingleses, que estava no Algarve. Milhares de outros que existem pelo mundo inteiro. Sim, mas este foi um caso muito falado, e alguém colocou esta questão: se, como é prestada essa ajuda nos centros espíritas à distância, a pessoa simplesmente faculta uma morada e através dessa morada normalmente é-lhe prestada uma ajuda sem a necessidade da pessoa se deslocar fisicamente a um centro espírita, ou seja, o que pressupõe que há um contacto, mesmo não conhecendo a pessoa de lado nenhum. E então alguém colocou essa questão: se seria possível saber onde é que se encontrava essa criança, e obviamente que isto poderia-se aplicar a tantas outras. Isto é possível, ou seria possível? Tecnicamente sim, tecnicamente é possível. Aliás, em Inglaterra, muitos médiuns, alguns médiuns ingleses colaboram com a polícia, a Scotland Yard, etc., nesse tipo de pesquisas, e têm tido bastantes êxitos. No entanto, essas atividades, médiuns não espíritas, porque o espiritismo não utiliza a mediunidade para esse tipo de tarefas. Os espíritos dizem-nos, quando nos perguntamos porque é que eles não ajudam mais os seres humanos a
a encontrar desaparecidos, etc. E eles respondem que fazer isso seria convidar as pessoas que estão no corpo de carne à preguiça mental. E nós não iríamos evoluir. Isto é, o objetivo é nós desenvolvermos o intelecto e desenvolvermos a moral, e assim atingimos a sabedoria e evoluímos. Mas fica um bocado difícil de perceber, Lucas. Não, repara, agora... Não deverá existir, enfim... eu presumo que não deverá existir dor maior para uma mãe, para um pai, que uma criança desaparece, não é? Se alguém pudesse ajudar a encontrá-la, isso seria, digamos, ouro sobre azul, não é? Sem dúvida. Mas muitas vezes, quer a mãe, quer o pai, quer a própria criança, nós não sabemos o que lhe aconteceu, muitas vezes estão a passar por expiações de coisas que fizeram em vidas passadas. Não há ninguém... Isso deverá ser bastante difícil de engolir para uns pais que, digamos, cujo filho desapareceu, não é? Sim, mas é a vida, não é? Repare, Deus seria um tremendo hipócrita, né? E eu não queria de maneira nenhuma nada com esse Deus, né? Se não houvesse uma lógica dentro de nós nos questionarmos porque é que o meu vizinho do lado direito tem um campo e do lado esquerdo não tem. Porque é que o filho do meu vizinho do lado direito é deficiente mental ou deficiente físico e do lado esquerdo não é. Porque é isto? Que Deus é este que dá saúde a uns, dá doença a outros? Que Deus é este? Que Deus é este? Ora, isto só se pode entender dentro de uma lógica da reencarnação, das vidas sucessivas. Porque sem essa lógica da reencarnação das vidas sucessivas, reencarnação que hoje está... Ou seja, se temos um efeito, há de haver uma causa por trás. Há sempre uma causa por trás. E há uma causa por trás de uma criança que desaparece? Sim, muitos de nós, e isto são hipóteses académicas que nós não estamos agora... não temos conhecimento para o caso em epígrafe, mas muitos de nós cometemos erros tremendos no passado, nomeadamente na época do colonialismo. Nós pegámos nos negros de Angola e separámos famílias, nós matámos, queimámos, levámos muitos deles. Nós, salvo seja, os nossos antepassados. Não, fomos nós mesmos, noutros corpos. Não era o António Gomes, se calhar não era o José Lucas, mas era o Joaquim, o Manel, qualquer coisa. Portanto, as pessoas que viveram em 1800, em 1700, em 1500, em 1000, por aí fora, muitos deles fomos nós que já tivemos várias vidas e que quando vamos para o mundo espiritual, né, não temos a consciência tranquila pelos desatinos que fizemos e pedimos para voltar à Terra com algumas limitações, cada um de acordo com as suas necessidades evolutivas, né, para nos desligarmos do tormento mental e para nos ressarcir. Para nos desligarmos de quê? Desculpe, não se percebeu? Do tormento mental em que temos no mundo espiritual, não é? Quando temos consciência dos crimes cometidos. Não é? E não é preciso ir muito longe, António Gomes. Basta olhar para 100, 150 anos atrás. Não é? O que o homem fazia ao outro homem. Não é? Aliás, basta ver ainda hoje o que as pessoas fazem. Então, hoje em dia ainda impera a lei do mais forte, a lei do dinheiro, do Deus dinheiro. As pessoas têm uma ganância, um egoísmo muito grande. E porquê? Porque pensam que só há uma vida. E esta é a missão da doutrina espírita, é explicar-lhes que há algo mais para além do horizonte. Quando as pessoas entenderem isso, vão mudar. Repare, esse psiquiatra, o Dr. Ian Stevenson, que pesquisou a reencarnação, entre muitos outros, há dezenas de cientistas que pesquisam a reencarnação e pesquisadores, a grande maioria deles não são espíritas. Ele dizia que o impacto do conhecimento da reencarnação, que não é uma crença, embora seja uma crença de 2/3 da população mundial, estatisticamente falando, mas hoje é uma realidade científica. O impacto seria tremendo, porque, repare, quando eu souber que eu volto numa próxima vida para colher o que semeei na vida anterior, a xenofobia deixa de fazer sentido. Eu sei que posso reencarnar no Afeganistão, na América, na Rússia, Portugal, Espanha. Então não faz sentido eu dizer, olha, vai para a tua terra. Não, a minha terra é qualquer país no planeta Terra. Né? O racismo deixa de fazer efeito. Não há pretos nem brancos. Os espíritos não têm cor. Ou mesmo para outros planetas?
Não, estamos a falar do nosso planeta. Não, mas estou-me a referir que sim, essa reencarnação poderá ser, ao invés de regressarmos aqui ao planeta Terra, outros planetas? Ou evoluirmos, ou digamos, regredirmos? Sim. Não, regredir não. Pode haver a transmigração para outros planetas que estejam... repare que o planeta Terra é uma escola, não é? Por exemplo, aí em Guimarães, vocês têm várias escolas secundárias, não é? Então, imaginemos que o planeta Terra é uma escola secundária. E às vezes, quando os alunos não cabem numa determinada escola, são transferidos para outra, onde aprendem praticamente o mesmo, com professores diferentes, mas a matéria é praticamente a mesma. Embora as escolas tenham mais flores que outras, etc. Então, nós podemos reencarnar num outro planeta que esteja ao nível de evolução da Terra e aprender mais ou menos o mesmo que temos na Terra. Muito bem, eu tenho que fazer aqui mais uma pausa. Estamos a falar com José Lucas sobre o Espiritismo. Já vamos regressar. Estamos com o programa Café Duplo, avançamos para a reta final desta sexta-feira 13. Sexta-feira 13 que vocês, estamos a falar com o José Lucas sobre o Espiritismo. Normalmente não embarcam muito neste dia de azar, ao Lucas. O Espiritismo não tem nada a ver nem com magias, nem com superstições, crendices. Claro. E que já o Espiritismo tem a ver com cultura, é um movimento eminentemente cultural. E só para concluir aquilo que estávamos a falar antes, é uma ideia, uma filosofia que tem consequências morais. Nós falávamos, por exemplo, quando nós tivermos consciência disto, deixa de haver xenofobia, racismo, diferenças sociais. Nós vamos ver aquele indivíduo que é miserável, pode eventualmente ter sido alguém que abusou numa vida anterior do dinheiro e roubou os outros, como muitos patrões roubam os seus empregados, como muitos políticos roubam os seus concidadãos. Não deixa de haver diferenças sexuais, porque começamos a entender que o espírito não tem sexo, tem polaridade sexual apenas quando está na Terra, isto é, ele reencarna num corpo masculino ou feminino de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então eu posso reencarnar como homem, como mulher, numa próxima reencarnação, e principalmente o espírito tem consciência de que tem de tomar conta do seu planeta, da ecologia. Porque nós, sabendo que reencarnamos, se eu for um industrial, eu não vou poluir o rio, porque eu, quando reencarnar, sempre vou encontrar o rio poluído por mim numa vida anterior. Então, se calhar, vou investir no metar, claro, para que o não seja poluído. Então, são estas consequências. Lucas, eu creio que temos aqui alguém ao telefone. Vamos passar à chamada. Estou, boa noite. Boa noite. Eu ia só pedir-lhe para baixar um bocadinho aí o som do seu rádio, para ver se não temos esta repetição de som que chamamos o feedback ou pescada de rabo na boca. Está? Sim, estamos a ouvi-lo. Faz favor de dizer. Então estou a falar positivo. Quer dizer, não diz uma coisa com outra. Então. Então, diga lá. Digo lá. Então, estou a falar positivo. Que há tantos espíritos. Não sei, eu estou à espera que o senhor diga alguma coisa, coloque alguma pergunta, alguma questão, não é? Uma questão? Sim. Que há espíritos, como estavam a falar há um bocado. Como é que há espíritos? Sim. Sim. Então, da pessoa aparelha e eles não têm capacidade para procurarem. Para procurar o quê? Não estou a perceber a pergunta. Está a perceber? Não estou a perceber. Não se importa de repetir então a pergunta? Eu percebi a pergunta. O espiritismo. Sim, o espiritismo. Sim. Sim, diga lá. Pronto. Há espíritos, não é? O espiritismo o quê? António Gomes. Sim, sim. Eu percebi a pergunta. A pergunta era relativamente àquilo que o António Gomes tinha falado do caso da média, mas eu penso que nós já respondemos a isso, não é? Portanto, o senhor estava a perguntar era se há espíritos, porque é que não dizem onde é que elas estão. Ok. É essa a pergunta? Sim, essa.
E nós já explicamos Outro que foi o Bruxo Fá foi a França. O Bruxo Fá foi a França, sim. É, também. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, obviamente. Tem a ver também com o espírito. Não, sim, mas não tem. O espiritismo é uma filosofia de vida, não tem nada a ver com esse tipo de práticas. Tem, mas acho mesmo. Pronto, nesse aspecto, pronto. Ok, então boa noite, obrigado. Obrigado. Não tinha percebido, ainda bem que o Lucas percebeu, mas não tinha percebido que a questão era relativamente à questão que falámos da média, não é? Do desaparecimento da média. Ainda bem que o Lucas percebeu. Uma coisa que eu gostava de referir sobre a média? Ainda? Não, sobre nós temos de nos centrar no essencial e não no periférico. É muito curioso que, repare, Jesus de Nazaré esteve na Terra há 2000 anos e deixou-nos uma mensagem muito simples, assim: olha, não faças ao próximo o que não queres que te façam a ti. E nós, em 2000 anos, nós próprios, que já vivemos no tempo dele e noutras vidas, entre o ano zero e se calhar até antes, né? Portanto, em 2000 anos nós ainda não aprendemos isso. Nós somos muito pouco evoluídos moralmente, embora sejamos muito evoluídos tecnologicamente. Neste momento a Terra passa por um momento grave, em que o homem perdeu literalmente o norte de Deus. Busca a felicidade no dinheiro, busca a felicidade no imediatismo, busca a felicidade onde ela não está. Depois não a encontra, entra em depressão. Então, a doutrina espírita tem essa vantagem, é de explicar às pessoas o porquê das coisas. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer na Terra? De onde venho? Para onde vou? Porque é que há tantas dissemelhanças? E aí nós vamos encontrar, com a lei da reencarnação, uma explicação lógica e justa e vamos encontrar a justiça divina. No entanto, independentemente das convicções das pessoas, o que a doutrina espírita nos traz é uma postura de grande tolerância para com o próximo. Nós temos de deixar de cavar os vales da discórdia uns com os outros. A minha religião é melhor que a tua, a minha religião é mais importante que a tua, o meu clube é melhor que o teu, o meu partido é melhor que o teu. Não, temos de procurar ser pontes, criar pontes entre nós, em vez de cavar cada vez mais os vales da discórdia. Porque, caso contrário, nós não seremos felizes. Muito bem. O grande desafio da doutrina espírita é esse, é pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. E qual é a posição, enfim, perante a filosofia espírita? Como é que vocês veem as questões, enfim, que atualmente se tem discutido bastante, a questão do casamento homossexual, que são questões fraturantes, não é? E, digamos, e o casamento entre, enfim, pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças, etc. Para nós, seres humanos, para nós espíritas, o casamento não é um ato de registro civil ou de registro religioso. O casamento é um ato de união interior. Isto é, quando uma pessoa ama a outra, independentemente da sua polaridade sexual, ela está unida a ela, está casada, independentemente de ter o papel assinado ou não. A grande maioria das pessoas que vivem juntas estão separadas, embora sejam casadas de facto, né, perante o Estado. Portanto, para nós o casamento é um estado de alma, né, assim como a felicidade é um estado de alma. Para nós é importante valorizar a vida, né, nomeadamente o espiritismo, o flagelo do aborto. Né. Para o espiritismo, apenas o aborto terapêutico é válido, aquele aborto em que a vida da mãe está em risco, se tiver a criança. Os espíritos dizem que, de facto, é preferível abdicar de uma vida que está a começar do que de uma que vai a meio. A eutanásia também, a doutrina espírita também. A eutanásia que qualquer dia voltamos a ela, não é? A eutanásia. Nós ao debate público, enfim. Que... Não temos o direito de praticar a eutanásia, de apressar a morte, porque tudo
E isto nós vamos entender se nós estudarmos a reencarnação. Se nós não estudarmos a reencarnação e tivermos uma visão limitada da vida, apenas nesta vida... Mas relativamente à eutanásia, Lucas, voltamos à questão de que nada acontece por acaso. Não é por acaso, não é por acaso que uma pessoa fica naquele estado, vá lá, em que muita gente diz que está a sofrer. Sem dúvida nenhuma. E está a sofrer, certamente, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós aprendemos com a doutrina espírita que os nossos sofrimentos têm dois tipos de causas. Ou têm causas nesta reencarnação, né? Eu posso ter, por exemplo, um problema hepático se abusei do álcool, ou posso ter um problema pulmonar se abusei do tabaco, etc. Ou não havendo, se eu tenho uma determinada deficiência, um determinado problema grave, que não tem causa nesta vida, então essa causa deve estar numa vida anterior. Caso contrário, não há lógica, né? Não há um Deus bom e justo e igual para todos. Aliás, eles perguntaram isso a Jesus, os apóstolos, quando Jesus esteve na Terra, né? Quando lhe apresentaram o cego na nascença. Perguntaram, mestre, quem é que pecou, usavam esse termo, para que ele tivesse nascido cego? Foi ele ou foram os seus pais? Porque naquele tempo, os primeiros cristãos, eles acreditavam na reencarnação. A palavra reencarnação não existia, eles chamavam-lhe ressurreição. Acreditavam na volta do espírito num novo corpo. Essa teoria foi abolida no ano de 553 no famoso concílio de Constantinopla, né? onde o imperador obrigou a que a reencarnação saísse e fosse contra as ideias dos pais da Igreja, como Orígenes e tantos outros, que sempre defenderam a reencarnação, porque isso ia contra também as pretensões da esposa que tinha sido prostituta e que tinha mandado matar as suas colegas, e que não lhe incomodava bastante que ela teria de reparar os erros desta vida numa vida anterior. Então, vemos que desde aí que as mulheres mandam nos homens, né? E o próprio imperador fez o favor à esposa e obrigou, num concílio altamente manipulado, onde inclusive o Papa estava preso, obrigou, portanto, os católicos a abdicarem da reencarnação. Isto vem a propósito de... Olha, perdi-me com a conversa. Já reparei. Ora, as palavras são como as cerejas, né? Claro. Ora, nós, portanto, também estamos quase a fechar o programa. Resta-me agradecer a sua participação e depois, como havíamos já conversado, irei colocar a gravação do programa no YouTube e partilharei consigo. José Lucas, muito obrigado por ter estado connosco, por esta conversa, e até uma próxima oportunidade. E olha, eu aproveito também para me despedir e dizer às pessoas que queiram estudar Espiritismo, queiram saber informações, tem na página na internet da ADEP, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, tem cursos gratuitos, tem muita informação. Mas gostávamos, acima de tudo, deixar uma mensagem de esperança, né? De fazermos a nossa parte e confiarmos em Deus e na espiritualidade superior e acima de tudo, que deixar como um roteiro para a vida um famoso ditado chinês que diz o seguinte: o meu amigo não é o que pensa como eu, mas é o que pensa comigo. Este ditado encerra, de certo modo, toda a ideia espírita. O meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Façamos então da sociedade um local mais pacífico, mais fraterno. Para isso temos de começar dentro de nós próprios. Muito obrigado a todos e até um dia, se Deus quiser. Muito bem, foi então convidado desta noite José Lucas. Falamos sobre o Espiritismo. Tentamos, enfim, abordar aqui o máximo de questões possível. É um tema bastante amplo, bastante complexo também. Certamente, numa das próximas edições, voltaremos a ele.